Deus é tão maravilhoso, vocês já sabem disso, que no começo do mês, faz uns 2 meses, que tem um louvor que eu já conhecia, mas vocês sabem, eu sempre falo para vocês, tem muito louvor que mexe demais comigo, é uma área que mexe demais comigo, e tem um louvor que fazia tempo que eu estava, nossa, falando comigo, não é um louvor que a gente louva na igreja, da Bruna Carla. E aí, falando, falei, Senhor, eu vou sentar e eu vou estudar, o Senhor vai me dar uma palavra. E eu comecei, mas não fluía. Falei, não deve ser. E aí o Senhor me deu uma outra palavra, e o Senhor foi me dando palavras, e essa não chegava. E eu falei, tinha certeza que era essa. No começo do mês, quem tem assistido os cultos, ou quem tem vindo de sábado, eu falei sobre pecado, sobre perdão. Vocês lembram disso? Faz uns 3 sábados. E aí, Deus falou muito forte e usou aquela passagem, quando os fariseus normalmente achavam que 3 vezes pedindo perdão era o máximo. Já fiz 3 vezes, tá bom. Aí Pedro vai tirar uma onda e fala assim, peraí, é 7, né? É 70 vezes 7, né? Querendo dar uma de espertão. Aí o Senhor fala, não. Não, ele fala é 7, ele fala, não, é 70 vezes 7. É que eu estou com pressa para entrar na palavra, por causa do horário. Aí ele fala, não, é 70 vezes 7, ele fala, querendo mostrar que é quantas vezes for necessário, para a gente poder perdoar. Então não é conta matemática, galera, senão ele podia falar, é o infinito. Não, ele falou só um número, para nos mostrar que é quantas vezes for necessário. E aí eu estava buscando a palavra para hoje, e aí ele me mostrou algo, vai buscar o louvor, que eu já tinha te entregado. Por quê? Eu quero que você abra comigo em 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Tenho certeza que você já louvou usando esse versículo, você já falou para outras pessoas, ou você lembra. Amém? Contrário aí? A palavra do Senhor diz assim, mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Que o Senhor venha falar conosco, em nome de Jesus, e trazer isso para dentro de nós, no nosso coração, no nosso interior por completo. Porque muitas vezes a gente aprendeu que nós devemos perdoar o nosso irmão. Quantas vezes for necessário. Muitas vezes nós até conseguimos. Só que muitas vezes nós não nos perdoamos. E aí nós ficamos assim, tem uns que falam assim, eu não acredito que você pediu perdão para aquele cara. Olha o que ele fez e você ainda pediu perdão para ele. Ainda está querendo ficar bravo com você mesmo. E só falta depois negociar com Deus. Mas Deus mandou. Tem que ser um perdão verdadeiro, genuíno. Só que hoje o Senhor está falando assim para nós, se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, eu contar os meus pecados para Deus, e não, aquele lá fez isso, aquele fez aquilo, aquele lá está me irritando, eu chegar para Deus e falar assim, Senhor, eu fiz isso, me perdoa, rasgar o coração, sabe, entrar na presença de Deus e falar assim, eu errei, eu pequei contra ti, eu pequei. Às vezes é mais fácil a gente perdoar um irmão do que nós perdoarmos a nós mesmos. E aí o Senhor fala, confessa a mim. E aí Ele fala que eu jogarei no mar do esquecimento. E o que nós fazemos? Será que nós partimos para a segunda parte desse versículo 9, que diz, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele, Deus, perdoará nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Na outra versão que eu estudei está, Ele purifica toda a nossa injustiça. Se Deus pode nos perdoar, por que nós não nos perdoamos? Eu glorifico a Deus se você nunca passou por isso. Às vezes você faz algo, eu faço algo e eu falo, nossa, olha o que eu fiz, cara.
Que arrependimento! Esse já é o primeiro passo. Só que eu tenho que levar isso para os pés da cruz. Eu tenho que levar isso para o Senhor. Eu tenho que entrar na presença dEle e confessar: Senhor, me perdoa, eu não queria ter feito. Só que aí também não adianta eu todo dia: nossa, olha o que eu fiz, nossa, olha o que eu fiz, ai, ó vida, ó céus, olha o que eu fiz. Tem uns que ficam se martirizando, tem uns que ficam se detonando. Não é isso que Deus quer de nós. Sabe por quê? Porque quando nós não nos perdoamos, essa culpa vai nos destruir. E tem uma palavra que é o que eu quero falar essa noite. Ficou muito forte. Eu fechava o olho, vinha essa palavra na minha cabeça. O pastor normalmente fala assim: qual é o título? Eu falei: hoje está fácil, hoje veio uma palavra. Sabe aquele tatuado, sou vacilão? Hoje veio a palavra, eu fechava o olho, vinha na cabeça. Que a palavra é muito difícil, por sinal. Uma palavra simples. Ai, fala, estou curioso. É muito fácil a palavra, mas para a gente colocar em prática é dificílimo. Que é a palavra recomeçar. Recomeçar. Sabe por que a gente não se perdoa? Porque vem um filme na nossa cabeça. E a gente fica trazendo a memória. E fica trazendo a memória. E fica trazendo a memória. E Deus fala: eu já esqueci, e você fica trazendo a memória toda hora. Fala aí, se você é Deus e alguém fica toda hora trazendo a memória algo que não dá nem lembra. Nossa, cara, fica insistindo nisso. Sabe por que o recomeçar é muito difícil? Porque significa que algo deu errado na sua vida. Algo deu muito errado. Isso pode ser num emprego, você foi demitido. Isso pode ser com algum amigo, algum familiar, um relacionamento afetivo, uma perda de um ente querido, pode ser uma doença, isso pode ser usado para tudo. Só que o recomeçar muitas vezes traz para nós um sentimento de quê? De fracasso, um sentimento de vergonha. Ai, eu estou vergonhado porque eu errei. Às vezes um sentimento de culpa. Às vezes o recomeçar gera uma insegurança e até um medo de eu tentar fazer e se eu não fizer direito de novo? E se eu errar novamente? Só que aí a gente tem que lembrar que tem um Deus todo-poderoso, um Deus que nos ama. Esse Deus que foi falado desde a hora que nós pisamos aqui e até a hora que nós formos embora, nós vamos estar exaltando e glorificando. Esse Jesus que foi falado aqui na abertura, que pode fazer a diferença na sua vida, jovem. Que pode fazer a diferença em quem está assistindo, que não precisa ficar buscando no mundo, não precisa ficar buscando em lugares escuros. Mas é um Jesus que quando a gente busca e Ele entrega a palavra para nós sermos transformados. É um que vai nos encorajar quando precisar ser encorajado, vai nos fortalecer quando precisar ser fortalecido. Sozinho você consegue perdão? Você não consegue. Sozinho nós conseguimos? Não conseguimos. Nós não estamos aqui reunidos em nome do pastor, nós não estamos aqui reunidos em nome da placa, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo. E é isso que nós temos aqui. O milagre que nós falamos aqui do Caetano, do acidente da moto, por quê? Porque Deus tem propósito, é a mão de Deus guardando. Quantas vezes nós passamos por livramento que nós nem imaginamos? Por quê? Porque Deus guarda, porque Deus tem algo mais para nós. Só que também depende de nós buscar o que algo mais Ele tem para nós. Não porque nós somos bonzão, porque a palavra é para nós? Não, a palavra é para todos. A palavra é para você levar para o seu amigo. Ah, mas ele não quer ouvir, põe a semente, vai regando. Ah, mas ele não quer saber. Eu estava até brincando, falei com a Gabi aqui, antes de começar o culto, eu falei assim, sabe o que é mais legal? Ela trouxe a prima. A prima falou: deixa eu ir lá em cima falar, eu tenho um monte de coisa para falar. Eu falei: não, menina, sossega. É nada, viu? Eu nem sei se ela fala. A voz dela eu não sei se tem voz. Você fala, né? Faz assim pro tio. Isso. Brincadeira, galera, que eu não sabia se vocês estavam dormindo, eu precisava ouvir uma risadinha. Ela falou: não vai me chamar de jeito nenhum. Eu falei: não,
Constranger não é o nosso sobrenome. Só o que acontece? Fui brincar com a menina, eu me perdi. Deus, Ele sonda o nosso coração. Eu sei onde eu estou, tá? Estava só brincando. É que o lado de cá não tinha rido. Rido? Aí eu queria ouvir a vozinha deles. Beleza, tá tudo. Dois gemeram e um acordou. Tamo junto. Voltou? Pois bem, se você acordou agora, amém, glória a Deus, viu? A Lívia glorificou o Senhor. Sabe por quê? Porque Deus sonda o nosso coração. E aí eu falei para Gabi, se você está feliz que Jesus tem feito uma reviravolta na sua vida e tudo tem se transformado e portas abertas, e é isso que Ele quer fazer conosco, você tem o melhor, e esse melhor é Jesus, você quer dar o melhor para sua amiga, é minha prima. Eu falei, eu vou parar de falar porque eu dei fora várias vezes. Mas é assim, a gente sabe o que é melhor para nós. Eu não falo de Jesus porque eu não creio. Eu creio e eu sei que é melhor, por isso que eu falo para você. Por isso que Deus quer nos usar, e somos todos nós, para abrir a boca e falar dEle. Porque Ele é o melhor. Você chega num amigo seu que você gosta demais e fala, pula desse buraco que lá embaixo tem ouro escondido. Aí o cara pula, morre lá. Ou você engana de uma outra forma, ele gosta de chocolate. Pula lá que tem uma piscina de chocolate. Mais tonto é o seu amigo que pulou, né? Fala a verdade. Mas você não faz isso. É capaz de você descer lá para ver se tem a piscina para trazer para ele. Assim é na nossa vida quando nós temos Jesus. Nós sabemos o que é o melhor. Nós já temos a consciência do que é o melhor. Nós entregamos a nossa vida para Jesus porque Ele tem que nos orientar. Ele sabe o que é melhor para nós. E quando a gente ama outras pessoas, a gente quer dar o melhor para elas. Por isso que a gente fala de Jesus. Só que muitas vezes nós não sabemos, muitas vezes não, na maioria, quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. Aí você fala assim, mas peraí, você estava falando de recomeço, e agora você deu essa reviravolta? Não, porque eu quero te mostrar na Bíblia alguns casos, e você já passou por essas pessoas, você já ouviu a história dessas pessoas. Por quê? Porque Deus, Ele trabalha da forma que Ele quer. Você já ouviu falar de um cara chamado Paulo? E o pastor falou aqui na abertura sobre ele. Um homem tremendamente usado por Deus. Só que nós temos que entender que cada um de nós somos de uma forma e cada um de nós somos usados de uma forma. Existem pessoas que elas têm ideias erradas ou um julgamento pré-formado sobre algumas coisas. Eu não nasci num berço evangélico, infelizmente. Hoje eu e a minha esposa estávamos conversando e nós falamos para a nossa filha, glória a Deus, você teve o privilégio de nascer num berço evangélico. Mas eu, infelizmente, eu não tive esse privilégio. Só que nós aprendemos um pouco, tem muito ainda para aprender, muito ainda para apanhar, porque Deus, Ele cuida de nós como um pai cuida de um filho. Quando você apanha, você fica revoltado com seu pai. Você não apanha, igual fala o pastor, vamos abrir um parênteses aqui, vamos melhorar essa frase. Não que você apanha, mas você é corrigido. A Bíblia ensina a ser corrigido. Não é para revolta, mas Deus nos corrige, porque Ele quer nos orientar no melhor. Então, tem pessoas que têm ideias erradas, e eu tinha. Porque eu via coisas muito erradas, que até hoje eu falo que era errada, mas um dia alguém me ensinou. E cabe a nós levarmos esse evangelho verdadeiro para outras pessoas. Então tinha um cara que chamava Saulo. Beleza? Esse eu não sei, eu sei quem é Paulo. Calma que já vai chegar lá. Era um judeu, ponta firme. Ele perseguia os cristãos, porque ele falava que o cristianismo era heresia. Para você ter noção, ele participou, ou só viu ou participou, mas ele estava lá no apedrejamento de Estevão. E Estevão foi considerado o primeiro mártir. Sabe o que é o mártir? É aquele que não vai negar a Cristo, ele não vai renunciar à fé dele, pronto. Então ele não vai renunciar, você não vai. Saulo, chegava lá e falava assim, cara, você vai morrer.
renuncia a sua fé, não renuncia, mata esse cara. Eu dei uma resumida legal. Beleza? Beleza. Aí ele falou assim, agora eu vou para Damasco. E eu vou para Damasco, porque eu sei que tem muito cristão lá, e eles estão causando, e eu vou detonar todo mundo lá. Era o pensamento de Saulo. Só que num caminho, se você estiver curioso, depois você vê lá em Atos. Misericórdia, eu inventar alguma coisa. Aí está lá em Atos. Aí, no caminho, uma luz, e ele ouve alguém falando assim, por que me persegues? Quem era? Isso mesmo, vocês falaram, Jesus. Pois é, ele teve um encontro com Jesus. E que Jesus faz? Por que você me persegue? Você vai fazer isso, isso e isso, ele fica cego. E por aí vai. E ele é o quê? Transformado. E aí, ele começa a chamar Paulo. E você sabe o grande evangelista que ele foi. Só que pensa comigo. Ele perseguia cristão. Agora ele ama cristão. Ele queria matar todo mundo, os cristãos. Falando bobagem. E agora, as bobagens que ele falava que não existia, que era heresia, ele é um dos maiores pregadores da palavra. Só que ele teve coragem, porque ele decidiu o quê? Qual que é o nome do nosso título aqui? Recomeçar? Paulo, imagina, todo mundo desconfiando desse cara, malandro, esse cara, olha o tamanho desse cavalo desse cara. Esse cara fica esperto, na hora que ele der 5 minutos, ele pega todo mundo, você acha que não? Todo mundo desconfiado. Esse cara aí matava todo mundo e agora ele está aqui do nosso lado. Só que ele teve a coragem de recomeçar. Por quê? Porque ele sabia que ele cria em quem? No Deus Todo-Poderoso. E que agora ele ia amar esse povo. Porque ele estava protegido. Ele tinha ideias erradas. Julgamento. Só que as ideias erradas não eram para destruição. Porque Deus tinha um propósito. E ele decidiu recomeçar. As ideias dele agora são totalmente diferentes. Tem pessoas que estão firmadas aonde? No pecado. Só que muitas vezes, para ela isso não é pecado. Foi a outra coisa que nós conversamos ali, rapidinho, brincando. Eu falei, menina, para de ler meu caderno. Porque tem pessoas que estão no pecado, mas ainda não conhecem a verdade. E a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Saulo conheceu a verdade que transformou Paulo, que virou um grande evangelista. Vou falar de outro cara para você. Um cara que chama Zaqueu. Lembra? Os mais novinhos cantavam música, os mais novinhos. Cantava música como Zaqueu. É essa mesmo, miliano. Os que riem aí, ó, pastor, eu peguei a sua aquele dia. Os que dão risada, os caras que tocavam no retiro dos jovens, sabe? Esses jovens velhos que estão aí. E aí, Zaqueu, um publicano. Cara, pensa num carinha que era odiado, era os publicanos. Tem gente que fala que vai encostar no seu dinheiro, você já sai para cima. Imagina, ó a função do cara, um judeu que ele era coletor de imposto. Só que obrigado por Roma. O Império Romano obrigava ele a fazer essa coleta. Só que era preço abusivo. E também eles exploravam tanto que o lucro era absurdo. Então a população odiava os publicanos. Mas odiava tanto que falava que o publicano esse aí não tem conserto. Esse aí é irreparável o pecado desse cara. Hoje uns iam falar, vai arder no lago de enxofre, no inferno. Mas eles odiavam o publicano. Só que Zaqueu era mais ou menos, essa eu estava olhando se estava tudo bem lá, galera. Ele era mais ou menos desse tamanho, tá? É que eu só olhei lá para ver se vocês iam me acompanhar. Mas ele era pitico. E aí o que ele fez? Você cantava e não sabia? Ele subiu na árvore, porque ele sabia que o mestre estava vindo. Quem? O mestre? Jesus? Eu tenho que ver esse cara, eu tenho que ver. Ele subiu numa árvore e começou a cantar, como Zaqueu. Não, isso é atual. Fica em paz aí que você vai chegar lá. Quem quiser cantar, levanta a mão.
nós vamos sortear um para vir cantar aqui, porque eu estou furado. E aí o que acontece? Ele sobe. Meu, imagina Jesus, cara. Jesus era um barato, cara. Ele era sarrista. A galera acha que ele está lá. Ele está lá. Ô pai, olha esse cara aí, ó, dá uma cajadada na cabeça desse cara aí. É nada, Jesus é mó sarrista, cara. E aí ele, oh, meu Deus, o que é esse anão aí na árvore? O que esse cara fez? Quem fez? Como é que... Vocês pararam para pensar como que ele subiu lá? Não, vamos passar essa parte. Mas fala aí, outro dia eu estava viajando, eu falei, que da hora, como é que ele subiu lá? Aí, Zaqueu estava lá, em cima da árvore. O que acontece? Jesus falou, desce aí, porque eu vou lá na sua casa. E outra, eu vou dormir lá na sua casa. O que a multidão fez? Nossa, ele é pecador, o mestre vai dormir na casa dele? Não, não pode, tá, é tudo errado. Só que Deus tem propósito. Deus não ia dormir na casa do cara porque o cara é pequenininho e no outro dia ele ia sair com 2 metros de altura. Não era essa a intenção. Mas o que acontece? Ele vai dormir na casa de Zaqueu. E aí no outro dia, ou sei lá o dia, isso não fala na Bíblia, mas daí depois, pronto. Zaqueu se arrepende. Não somente pelo que ele fazia, mas Zaqueu diz que vai devolver tudo ao povo 2 vezes mais. Mas você falou de recomeço. Cara, quando mexe no nosso bolso, quem é pai de família, ou quem começou a trabalhar agora, sabe como é árduo ganhar um dinheirinho, ou quem ainda não trabalha, fala assim, inventa 1000 profissões lá dentro de casa para poder levantar um dinheirinho. Ele ia devolver o dinheiro para uma multidão que queria ver a morte dele, mas não queria ver ele nem estivesse em ouro. Acho que a multidão batia nele. Se ele fosse inteiro dourado, a partir de hoje você vai ser um menino dourado. Ele apanhava. Mas ele teve coragem e decidiu o quê? Recomeçar. Eu vou devolver 2 vezes mais. E a partir de hoje eu vou fazer o quê? Não sei, eu só sei cobrar imposto. Mas eu sei que Deus é comigo. Eu sei que Deus vai me suprir. Ele se transformou de uma forma porque ele teve que mudar de profissão. O que ele sabia fazer? A Bíblia não fala. Ele teve que devolver o dinheiro. Porque ele decidiu devolver, não porque ele foi obrigado. Tanto é que ele fala, o amor que ele sentiu, ele ia devolver 2 vezes mais. Ele teve coragem de deixar tudo para trás e recomeçar. Recomeçar. Foi fácil? Não. Mas ele estava em pecado. Ele não sabia. Ou pelo menos tinha ideia. Mas Deus mostrou em amor o pecado dele. E ele decidiu recomeçar. Você acha que foi fácil? Muitas vezes, a pessoa perde tudo. Vai falar, agora minha vida acabou. Agora já era. Agora eu não tenho mais para onde ir. Será que não é Deus trabalhando? Ou é mais fácil a gente pensar que a vida é injusta? Que ninguém me ama, ninguém me quer? Ou a gente se analisar e falar, eu estava no caminho tudo errado. Só que muitas vezes Deus precisa mostrar para nós, ou usar a vida de alguém para nos mostrar. Foi assim também com os outros que nós acabamos de falar. Tem muitos outros. Se eu falar para você de Jó, Jó perdeu tudo, mas foi restaurado, porque ele confiou em Deus. Tem uma história que eu acho maravilhosa, eu vou ter que só dar uma pincelada, porque não vai dar tempo de eu contar para vocês, mas eu acho maravilhosa uma história, que é a história, para mim é uma das, para mim todas são, mas uma das mais lindas, que é o livro de Ruth. Noemi, Elimeleque casou com Noemi e estava tendo uma crise, na época de Juízes, e aí estava tendo crise, e aí o que acontece? Eles saem e vão morar na terra dos Moabitas, e lá os 2 filhos dela, de Noemi, conhecem 2 moças e casam, que é Ruth e Orfa, beleza? Só para você se localizar aí. Só que acontece, o marido dela morre,
e depois morrem os 2 filhos dela. Então fica Noemi, Ruth e Orfa. Só que elas são ali da terra. Já Noemi não. E quando, na história antiga, quando não tinha o marido, a figura do homem, nossa, a sociedade caía em cima. E estava melhorando a situação do povo hebreu. Então o que ela faz? Vamos voltar. E vocês vão para suas famílias, seguem suas vidas. Não queremos te abandonar. Vão para suas famílias, porque o negócio não é fácil. Nós vamos voltar para lá. Pelo menos eu tenho parente e vou tentar colher. A gente colhe lá espiga de milho e aí a gente consegue sobreviver e eu vou embora. Orfa, fui e vazou. Ruth, não, eu não quero. Eu vou ficar com você. Além de tudo, o Deus que você serve é o mesmo Deus que eu sirvo. E aí Ruth foi embora com Noemi. Eu não vou entrar em muitos detalhes. O que acontece? Depois você lê, para de ser preguiçoso. Não, brincadeira. Aí ela vai, Noemi, e aí quando ela sai para poder fazer uma plantação, poder pegar as migalhas que estavam ali no chão, o pastor é top. Depois você fala com ele, ele te conta essa historinha aí, ele gosta de contar essa historinha. Não é, pastor? Essa aí tem outras que eu sei que você gosta. Essa aí o pastor ama essa história. E aí o que acontece? Ruth conhece Boaz, que também era da família de Noemi. E aí a Noemi falou, você vai fazer isso, tal, segue minhas instruções que Deus está no controle. Por quê? Não porque elas armaram, mas porque além de ser da mesma linhagem, da mesma família, Deus tinha um propósito para a vida dela. Só que, lembra que eu falei que às vezes é muito difícil, você não sabe como vai ser esse recomeço. Ela falou, eu vou com você porque eu sei o Deus que a gente serve. Eu decidi recomeçar. E nós vamos recomeçar junto a Noemi. Vamos embora. E aí elas foram. E tudo se transforma. Sabe por quê? Porque quando ela casa com Boaz, eles têm um filho que chama Obed. Obed é nada mais, nada menos do que pai de Jessé. Esse cara bebeu, cara. O que esse cara está falando? Jessé é pai de Davi. Pronto, agora você já se achou. Agora você já... Ou seja, o filho de... Olha o propósito de Deus, como Deus é lindo. Não tem como não amar a Deus. Não tem como procurar nas estrelas. Vai resolver os meus problemas. Ó, tem 2 estrelas lá. 2. Olha, isso foi um sinal. Não tem. É Jesus. Porque ela creu no Deus dela, ela pegou e foi. Com Noemi, ela não tinha esperança de nada, nem de coisa alguma. Mas Deus foi fazendo de uma forma tão maravilhosa, tão maravilhosa, tão maravilhosa, que ela faz parte da genealogia de quem? De Jesus. Porque olha só a história vindo. Tremendo. Obed era avô de Davi. Só para quem acordou agora, os intervalos aí não pula. Agora tem uma história também que é linda. Jacó tinha 12 filhos. E um dos caras chamava José. Só que José era o queridinho do papai. Só que o que acontece? Os outros, ele contava tudo. E os caras ficavam com ciúme. Os outros 10 irmãos mais velhos, porque um era mais novo, José. Os 10 mais velhos faz o quê? Vamos vender esse cara aí. Esse cara agora vai ser vendido como escravo, porque ele está se achando demais. E ele é vendido como escravo. Pensa, José, 17 anos mais ou menos. E ele é vendido como escravo. E é levado para o Egito. O que ele podia fazer? Mano, primeira chance eu vou me matar. Que é isso, escravo? Eu estava lá no bem bom, tinha o carinho da minha família, meu pai me amava. Eu estava lá sossegado, conforto, meu sofá, meus videogames. Fala aí. Tem uns aí que falou, qual era? Atari. Depois você conversa com uns aí, chama Atari. E aí ele estava lá, a energia onde, né? O outro pedalava, juntava uma energia e falava, vou dar para 10 segundos de Atari. Aí, o que não está na Bíblia, tá? O Atari é só para quem é mais antigo que sabe da história. Só que ele estava sozinho no mundo. Ele podia chutar o balde, eu vou tentar fugir. Eu vou ser morto, mas escravo? Quem sou eu? Mas não.
ele decidiu, como que é a mesma palavra? Recomeçar. Mas por quê? Porque ele é forte? Não, porque ele confiava no Deus dele. Ele foi tentado, ele podia ter feito coisas erradas, ele falou, não, eu confio no meu Deus, independente da circunstância. Olha que coisa mais linda, não vou pecar, eu vou continuar fiel a Deus. E ele foi fiel a Deus. E o que aconteceu? Ele decidiu recomeçar, e ele chegou aonde? Ele chegou a ser o segundo homem mais importante do Egito. Tá governando no país mais rico do mundo. Por quê? Porque ele conservou os princípios morais, porque ele creu no Senhor e ele não se corrompeu. Parece que nós combinamos para o pastor fazer a abertura e falar: em quem você tem crido? Você tem deixado Jesus governar a sua vida? Ou você tem decidido fazer do seu jeito? Quando a gente fala recomeçar, se você separar a palavra recomeçar, começar de novo. Jesus está nos dando uma segunda chance, e não é qualquer segunda chance, é a segunda chance no colo dele, na presença dele. Ah, mas eu fiz tanta coisa errada, e daí? Ele está falando, se arrepende, se converte, vem para mim, que sua vida vai ser outra. Só que às vezes parece que é tão difícil as pessoas entender. Às vezes é tão difícil a gente colocar isso na cabeça de alguém. E aí a pessoa vê um testemunho: ontem eu não tinha nada, eu não tinha nem expectativa de vida. Aí me deram uma oportunidade, me deram uma chance, falaram de Jesus. Eu falei, eu sei, entendi, Jesus pode me transformar. Hoje vê a pessoa transformada. Quantos casos a gente vê disso? Quantos testemunhos lindos. Nós já tivemos um monte de testemunho aqui. Só que às vezes é tão difícil colocar na cabeça de quem, esses caras são fanáticos. Eu sou fanático por Jesus. É louco, muito louco. Eu sou muito louco. Louco por Jesus. E às vezes um pouco fora do quadrado. Mas aí, Jesus vem e fala, menos, cara. Se encaixa aí no seu quadradinho. Mas não tem como não ser louco por Jesus. Porque você para pensar, quantas coisas já foram transformadas na nossa vida. Você olha ao redor e fala, nossa, a gente fica às vezes olhando para o que vai chegar a ter, mas esquece de olhar o que já aconteceu e o que já foi feito. Mas eu olho para trás e um monte de coisa errada, um monte de coisa triste. Se eu contar, você vai chorar. Amém, vamos chorar junto. Mas nós vamos chorar junto e falar assim, a partir daqui, uma nova história, porque Jesus que vai dirigir a nossa história. Essa palavra não é para a gente sair daqui com depressão, mas é para a gente falar, recomeçar, beleza, Senhor, você está me dando outra chance, glórias a Ti, Senhor, é uma nova chance, amém, eu vou para cima, mas eu quero fazer o certo, e o certo como é? Daqui para frente, andar com Jesus. O Senhor me orienta, o Senhor me ensina, eu não sei nada, quem disse que a gente sabe? Não sabemos. E eu falei outro dia para um jovem, quanto mais você estuda, mais você vai ver que você não sabe nada. Arregalou 2 olhões assim, Mas você para olhar, você fala assim, nossa, como a Bíblia é rica. Por isso que fala que a palavra se renova toda manhã. Você lê de novo um versículo e fala assim, cara, mas eu li isso aqui ontem, não foi isso que falou. Mas não era mesmo, e é esse mesmo que eu li. A palavra se renova. Deus, Ele aqui não é revelatura. Você vem e fala, eu vou interpretar do jeito que eu quero. Deus vai revelando, e Ele vai falando com você da forma que Ele quer, e vai te mostrando da forma que Ele quer. Mas só que você tem que pedir para Ele, Senhor, fala comigo. Aí é muito difícil, compra uma Bíblia, acho que eu não posso falar isso. Compra uma Bíblia desenhada, pronto. Porque aí você vai dose devagarzinho. Antigamente era dose homeopática, hoje eu não sei nem se existe mais essas bolinhas de remédio. Dose homeopática, vai devagarzinho. Você vai estudando, vai pedindo sabedoria para Deus, e Ele vai ministrando. Só que a gente precisa aprender
4 coisas. Primeiro, quebrar o nosso orgulho. Quebrar o nosso orgulho. Segundo, a gente tem que entender, se arrepender dos nossos pecados. Quando nós entendemos que nós erramos, quando nós entendemos que nós pecamos, nós é você com você, não é apontar o erro do outro, mas você entender que você pecou, ser humilde, entrar na presença de Deus, que eu reconheci o meu erro, entrar na presença de Deus e falar assim: Senhor, eu vacilei, eu errei, eu pequei, me limpa, Senhor. Terceiro, não ter vergonha de pedir perdão. Não tenha vergonha de pedir perdão. Se isso é uma área difícil da sua vida, não deixa, não deixa. Isso aí vai te corroer, isso aí vai te fazer tão mal, tão mal, tão mal, que você pode ter um câncer por causa disso. Deixa seu orgulho de lado. Reconheça que você errou. Não tenha vergonha de pedir perdão. E mostra para Deus que realmente você quer mudança. Eu vou mudar, Senhor. Eu vou recomeçar. Nós somos passivos de erro. Todos nós podemos errar. E infelizmente a natureza pecaminosa nos induz a querer errar. E nós falamos semana passada, na primeira semana do mês, que quanto mais nós nos aprofundamos na palavra, quanto mais nós mergulhamos na palavra, não é que nós não vamos ter pecado, mas a gente vai deixando o pecado cada vez mais distante de nós. Lembra que foi falado isso? Cada vez mais distante, porque a gente se enche de luz e a escuridão não pode nos alcançar. Eu queria aproveitar para chamar o louvor. E você fala assim: ô tio Raymond, mas por que você falou que o louvor mexeu tanto com você? Porque esse louvor, ele mostra que na hora que você louvar, você vai entender. Eu não ia te falar agora o nome da música, mas eu vou te falar. É da Bruna Carla, chama Cicatriz. Não sei se você já ouviu. E o louvor fala que ele conhece a nossa história. O louvor fala que ele sabe tudo que nós passamos. E no louvor fala que muitas vezes a nossa fé diminui. E a nossa fé diminui porque a dor é maior do que a nossa fé. Só que também nos dá o remédio. Que quem é remédio? É Jesus Cristo. Que Ele cura. Quando Ele toca, Ele faz o sobrenatural acontecer. Ele nos dá a paz. E agora, quer ver como, no seu entendimento, como tudo está diferente? Nós começamos lendo 1 João 1:9. Eu vou ler de novo. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Aleluia! Sabe por quê? Porque quando nós confessamos, agora limpo, sem peso na consciência, eu errei, Senhor, eu pequei, contra Ti eu pequei. Quem falou isso? Davi, certo? Só que Davi se arrependeu, porque ele entendeu que ele tinha pecado e feio, pisou feio na bola. Quando nós entendemos, por isso que nós falamos, tem que deixar o orgulho de lado, para você assumir o seu erro, e aí humildemente pedir perdão, e falar: Senhor, me transforma, eu quero recomeçar, mas não mais como eu era antes, mas de uma nova forma, uma nova história. O Senhor já conhece a antiga, mas me dá uma nova história, em nome de Jesus. Se você quer essa nova história para a sua vida, eu não tenho pecado, 1:9, você quer que eu leia 1:10 para você? Se dizemos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Você não é a pior bolacha do pacote, você não é o cara mais horrível do mundo, a menina mais horrível do mundo, porque você pecou. Agora, se você manter o seu pecado escondido,
de você, porque Deus sabe e vê, e sonda o coração. Se você entrega para Ele e fala: Senhor, me perdoa, isso aqui eu guardei muito tempo, porque eu tinha vergonha, mas para o Senhor eu não tenho mais. Isso aqui eu guardei muito tempo, porque eu não queria que ninguém soubesse, e eu continuo querendo que ninguém saiba, mas para Ti, eu quero rasgar e escancarar. Eu fiz isso. Ele sabe, mas você tem que falar, sabe por quê? Para pisar na cabeça da serpente, para o inimigo não ter mais dedo de acusador na sua vida. Saulo, decidiu recomeçar, virou Paulo e foi tremendo na mão de Deus. Zaqueu decidiu mudar, tenho certeza que também foi. E assim eu podia ter falado um monte, mas eu só citei alguns, para você ver que você é pessoa normal, igual esses caras eram. Tem uns que tem a mesma estatura, mesma estatura de Zaqueu, não precisa subir na árvore, dobra o joelho e ora, mas é legal. Mas se eu subir na árvore, cai. Eu chegar em casa, eu vou subir numa bonsai. Ai, vocês não vão saber o que é bonsai. Bonsai é aquelas arvinhas desse tamanho assim, ó. Você cultiva em casa. Beleza, essa pode. Para com isso, dobra o joelho e fala: Senhor, meu pecado é esse. Me quebranta, se for necessário. Mas eu não quero mais continuar do mesmo jeito, porque eu sei que o Senhor conhece o meu pecado. E eu não quero mais, porque isso está me desgastando. A partir de agora eu quero uma nova história, mas uma nova história em Cristo Jesus. Amém? Quem quer essa nova história? Fique de pé. Pode fechar os seus olhos. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra, Pai. O Senhor é um Deus de ordem. O Senhor é um Deus que nos ama tanto, mas tanto, que nós não conseguimos entender o tamanho desse amor. O Senhor ministrou aos nossos corações sobre perdoar o nosso irmão. E hoje, como um presente, Pai, o Senhor vem nos ensinar a nos perdoar. O Senhor vem nos mostrar que o Senhor nos perdoa, mas que muitas vezes nós não nos perdoamos. Então, como nós podemos ser sarados? Como nós podemos ser curados se nós não nos perdoamos? Mas aí o Senhor vem com mais uma lição de amor e mostra que o Senhor esquece o nosso pecado quando nós confessamos. Então, em nome de Jesus, Pai, que essa noite aqueles que estão assistindo, aqueles que estão aqui, assim como o Senhor falou comigo, que nós possamos entregar aos pés da cruz, na Tua presença, Pai, os nossos pecados, que nós possamos confessar a Ti todos os nossos pecados, até aqueles de estimação, que nós achamos que não vai incomodar ninguém. Esses têm nos atrasado. Esse pecado, Pai, que muitas vezes a gente acha que é inofensivo, tem nos tirado da Tua presença, Pai. Perdão, Senhor. Perdão a começar pela minha vida. Que o Senhor venha purificar em cada um de nós que estamos aqui. Que nós possamos ter um entendimento que o nosso orgulho não pode ser maior do que a direção do Senhor. A nossa humildade, essa sim tem que prevalecer. E nós entendemos os nossos erros, os nossos pecados e entregamos nas Tuas mãos. Limpa-nos, Pai, purifica-nos, Pai. O Senhor conhece a nossa história, sabe que a nossa dor muitas vezes foi tão grande. Muitas vezes a nossa dor diminuía a nossa fé, e nós não tínhamos mais nem vontade de estar na Tua presença. Misericórdia, Pai. Mas hoje eu te peço em nome de Jesus, venha nos restaurar, Pai. Venha nos dar esse recomeço. Que a nossa opção para hoje seja decidir recomeçar, em nome de Jesus, Pai. Limpa-nos, Pai, e toda a honra, toda a glória, todo o louvor nós entregamos a Ti. Nós queremos fazer a Tua vontade, Pai. Por isso nós nos entregamos na Tua presença, na Sua doce presença, em nome de Jesus.